Bom dia, bom dia. Bom dia, Jenny. Bom dia, Daia. Bom dia. Hoje eu tô quietinha aqui porque não tá indo a minha internet, mas tô vendo se a música vem. Bora lá. Gente, estamos no nosso dia 39. Tá acabando. Tá acabando. Amanhã é nosso último dia de devocional. Foi a internet. Começar a segunda-feira de uma forma diferente hoje. Tantas vezes a gente costuma ser quieto, a gente costuma ser como sal, discreto, né? Mas tem momentos que o Senhor quer aquele povo barulhento dele, sabe? E eu, nessa segunda-feira, essa é a proposta que eu quero fazer para vocês. Vai sair uma notícia de um povo que desapareceu. É um povo muito humilde que aqui muito sofreu. Esse povo era um povo de Deus. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com compartilhamento pra dizer nesse momento que aquele povo foi-se embora pra Sião. Estou esperando a Dona Marga chegar. A juventude da igreja. E as crianças que cantavam, elas também vão orar. Onde está aquele povo barulhento? Bom dia! Chegou o povo barulhento. Chegou o povo barulhento. Bom dia, Daia. Bom dia, Daia. Jenny estão aí. A Jenny é minha vizinha. Jenny, a gente fala Jenny, já lembra da nossa Jenny, né? É. Mas não, é a Jenny minha vizinha que tá aqui do ladinho. Ai, que coisa boa, coisa boa. Que coisa boa. Segunda-feira, dia 39. Uau. E eu tava assim, Senhor, o que tu queres? E aí veio aquela... Eu levantei com essa alegria do Senhor, sabe? É algo muito inexplicável. E aí veio essa música na mente. Eu falei, cadê aquele povo barulhento? Não, e o bom é a gente começar, porque sempre assim, na segunda-feira, a gente sabe aquela coisa mais acabadinha, sabe? Não, vamos lá. Vamos lá. Vamos orar. Vamos pedir direção pro nosso Senhor. Paizinho. Ai, querido Estamos Deus. aqui diante de ti nesse dia, nessa segunda-feira, Paizinho. Nosso deserto está chegando ao fim. E muitas vezes chegar ao fim nos traz muitos desafios. Mas como a gente leu no dia de ontem, Senhor, depois que a gente enfrenta,
depois que a gente passa por todas as provações, por todas as tentações de Satanás, um anjo do Senhor vem nos sustentar, Senhor. E tu nunca, 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 nunca nos abandona, Senhor. Nós não somos merecedores, Pai. Mas quando nós nos colocamos à prova diante de Ti, quando entregamos o nosso coração para Ti, a nossa régua cresce, Senhor. E Tu multiplicas a nossa vida em nossas vidas, Senhor. Ah, Senhor, eu quero viver mais nessa sua intimidade contigo, Senhor. Eu quero estar mais perto de Ti, Senhor. E eu declaro na vida de cada uma dessas mulheres, Senhor, que elas conheçam a Tua intimidade, Senhor, aquilo que Tu faz quando a gente entrega o coração a Ti, Senhor. Quando a gente passa pelo deserto, Senhor, que elas se coloquem à prova. Que elas se permitam ser provadas pelo Senhor, Pai. Porque quando os teus anjos descem, o que tu faz é transformador. E mesmo que nós não somos não temos esse merecimento, não somos merecedores dessa tua justiça, dessa tua graça, do teu perdão, Senhor, tu faz, porque tu és santo, tu és amado, tu nos ama incondicionalmente, Senhor. E somos tão gratos por isso, Pai. Tão gratos. Estamos aqui, o teu povo barulhento, Senhor. Toma conta da nossa voz, toma conta da nossa mente, toma conta desse devocional. E faça a sua vontade nesse dia. E que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Amém. Sabe que o Senhor, Ele é tão maravilhoso, que mesmo sem a gente ser merecedor, Ele nos guarda, Ele nos ama e Ele nos direciona. Sabe, Ele vem com coisas assim. Quando a gente sai, a gente vem falando sobre o caminho de Jesus, né? E quando a gente sai lá da nossa vida normal, vamos dizer assim, como Jesus fez, e aí ele foi para o batismo, e aí ele se entregou para o propósito dele, né? E aí ele foi batizado, ele foi para o deserto, passou pelo deserto, pelas provas, e aí ele começou o seu ministério. E com a gente é a mesma coisa. Se a gente passa por tudo isso, tudo que Jesus fez foi para nos ensinar. Foi para nos deixar um caminho, nos deixar uma direção. Foi para que a gente aprendesse com ele, né? E quando a gente começa o nosso ministério, lembrando, né, que o nosso tempo é diferente do tempo do Senhor, mas quando a gente começa o nosso ministério, o Senhor faz coisas no nosso íntimo, na nossa alma, que a gente nunca imaginou viver. E para falar disso, a gente vai continuar em Mateus 4, ali a partir do 12, né? Ontem a gente parou no 11, a gente vai continuar no 12 agora, onde fala na minha Bíblia o início do ministério de Jesus. Quando Jesus soube que João havia sido preso, voltou a Galiléia. Saindo de Nazaré, mudou-se para Cafarnaum, junto ao mar da Galiléia, na região de Zebulon e Naftali. Cumpriu-se desse modo o que foi dito por meio do profeta Isaías. Na terra de Zebulon e Naftali, junto ao mar, além do rio Jordão na Galiléia, onde vivem tantos gentios, o povo que vivia na escuridão viu uma grande luz. E sobre os que viviam na terra, onde a morte lança sua sombra, uma luz brilhou. A partir de então, Jesus começou a anunciar sua mensagem. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Desde que a gente começou esse devocional,
eu sabia que a gente ia precisar fechar com os 40 Uhum. dias do deserto. E aí Deus foi falando, a gente foi lá para o batismo, a gente foi para o deserto, que são Uhum. as tentações, a gente foi para o antes do deserto, e agora a gente está no pós-deserto. Mas eu não tinha parado para ler na Bíblia essa passagem. Eu não costumo ler a Bíblia antes de vir aqui, eu gosto de ler com vocês, porque ela vai falar comigo da mesma forma que vai falar com Uhum. vocês. E eu, Maiara, já falei, Uhum. eu sou racional. Então, se eu leio antes, eu vou querer trazer coisas da inteligência mundana, coisas que eu aprendi. Então, eu gosto de ler na hora para que o Espírito Santo tome conta, que não seja eu falando, que seja ele. E mais uma vez, o que ele está dizendo hoje é mais uma vez ele falando para minha vida, e eu tenho certeza que falando para a vida de cada uma de vocês que está aqui. Porque o que ele está dizendo é, gente, em um mundo de morte, em um mundo de sombras, em um mundo onde a escuridão está tomando conta, Uhum. porque toda essa sombra que vive na Terra, toda essa morte que está no planeta Terra hoje em dia, sabe, são tantas coisas que vão colocando a nossa vida, vão fazendo a gente morrer cada dia, sem perceber. A gente vive como zumbis. E nesse dia, nessa segunda-feira barulhenta, ele está dizendo assim, arrependam-se, Uhum. pois o reino do céu está próximo. E a luz vai começar a brilhar sobre a sua casa hoje. Amém. A luz vai dar lugar à escuridão. Porque o que é a escuridão? É a falta de luz. O escuro só existe porque a luz não foi acesa na sua casa ainda. E hoje ele está dizendo para você, essa luz está chegando aí. Através da minha vida, através da vida da tia. Ele está nos usando para levar a luz à sua casa. Eu tô aqui muito reflexiva em muitas coisas, porque essa palavra falou demais. Fala, tia, fala aí. Ah, então vamos lá, né? Para mim, aqui, quando a gente começa, que a gente estava falando, ontem a gente falou então sobre Jesus estar no deserto, e hoje a gente está vendo que ele já saiu do deserto. Para mim, assim, que o deserto não é o fim. Não, O deserto é o começo. no começo. É o começo daquilo que Deus quer para nós, daquilo que Jesus quer para nós. Eu acho tão interessante porque Jesus ficou os 40 dias lá no deserto, enquanto João vivia no deserto. Mas aquele tempo, pelo que eu entendi, João estava anunciando fora já do deserto. E Jesus foi para o deserto. E aqui diz que Jesus então ficou sabendo que João tinha sido preso. E aí então Jesus dá bem certo os 40 dias que ele começa então o seu ministério, né? Seu ministério de busca pelos seus discípulos, né? Então eu acredito que nesse tempo que Jesus ficou no deserto, deu para ele refletir daquilo que ele ia tomar, as decisões dele que ele ia vir por diante, né? Que ele ia ter pessoas que ele tinha que estar junto com ele para ajudar, né? Até então Jesus era Jesus só, né? Mas depois do batismo ele já voltou com glória, sabe? Ele já voltou decidido, assim, ó, agora ninguém me para. Agora, se até aqui foi assim, mas agora, depois desses 40 dias, se prepare, porque vai vir coisas grandiosas. Agora, E ele já foi para uma região onde tinha só os pagãos, né? Ele já foi, assim, ó, ele já tomou o rumo e foi morar, né, na beira daquele rio, do mar, para já curar, para já transformar. Então, ali, Jesus já chegou como luz, né? Já chegou trazendo a verdade, dizendo se arrependam. E eu achei tão interessante porque ele usa a mesma frase de João Batista.
arrependa-se porque está chegando o reino dos céus. E aqui Jesus diz exatamente isso. Arrependa dos seus pecados, porque o reino dos céus está perto. Arrependa-se. É tão bom falar hoje, já numa segunda-feira, porque a gente vai ter uma semana inteira, a gente tem uma vida inteira, né? Mas arrepender-se e se tornar como a canção que a Maiara estava cantando, se tornar esse povo barulhento que Deus nos chamou para ser, sabe? Exato. Fazer barulho, gente. Barulho para Jesus, barulho, gente. A gente está muito acomodado com as coisas mundanas, sabe? A gente está muito acomodado com isso. E a gente não foi chamado para se acomodar nas coisas mundanas, mas sim nas coisas espiritual, porque a gente é espírito, a gente é alma, a gente tem. Vivendo de uma forma humana. Exato. Então Jesus chegou aqui já botando, até que a Maiara me dizia uma frase, fogo não é fogo no mundo. Como é que ela dizia? Sabe? Então ele chegou assim e já foi para uma região e dizendo, já foi aqui para uma direção lá da Galileia, onde moravam os pagãos e que viviam na escuridão. E ele chegou, nossa, tu pensa assim, ó, nos 40 dias que ele passou lá, quando ele chegou e viu aquele povo, que a Bíblia da Maiara dos gentios, né? Ele vendo aquele povo naquela escravidão, naquele sofrimento. Por quê? Porque estavam cativos no pecado. No pecado, nas crenças, nas enfermidades. E ele chegou curando, né? Ai, maravilhoso. Maravilhoso. Eu precisei de um tempinho, porque o Senhor, ele tem feito coisas assim na nossa vida que é muito inexplicável, sabe? Tudo que tem acontecido na minha casa. E aí, quando eu li a palavra, eu falei, uau, Senhor, mais uma vez o Senhor falando com a gente. E ele fala, gente. Ele fala a todo momento, só que você precisa se abrir para isso. Deus não vai fazer uma transformação na sua vida se você não passar pelo deserto. Até Jesus precisou passar pelo deserto e assumir a sua identidade, sabe? De Cristo. Ele entrou como Jesus, mas ele saiu como o Cristo. Né? Mas ele não saiu como o Cristo e começou a falar para todo mundo, se envaidecendo ou querendo se mostrar. Não, ele saiu como Cristo, dizendo assim, eu tô aqui para ajudar as pessoas. Não para me mostrar, não para me aparecer, não para dizer eu sou bom, mas sim para fazer, para servir. Ele saiu de lá servindo as pessoas. Ontem meu marido falou uma frase que me chamou muita atenção. E ele me disse assim, ô, minha linda Carol, ele me falou assim, Maiara, eu gosto de servir as pessoas, eu gosto de facilitar a vida das pessoas. Eu falei, uau, não é o falar. Ele falou, eu não gosto de estar na frente, de estar falando, de estar sendo... Isso, eu sei que você faz, eu sei que você gosta, mas eu gosto de servir, de facilitar. O que eu posso facilitar a vida de uma pessoa? Sabe? E isso é tão lindo que eu falei, gente, ele não precisa, e é uma coisa que eu aprendo muito com o Anderson, ele não precisa mostrar o que ele sabe, ele não precisa falar, ele é simplesmente através do que ele vive. E eu vejo que o Senhor, ele cuida em cada detalhe da nossa vida para que a gente esteja perto de pessoas que nos completam, não pessoas que são iguais a gente, mas que nos completam como o corpo de Cristo. E é bem interessante tu falar essa parte aí das diferenças, porque se tu colocar aqui João Batista e Jesus, eram pessoas totalmente diferentes. João vivia no deserto, se vestia com roupas... Ele não nem aí pra nada. Jesus não era aquele povo barulhento. Ele comia gafanhoto, mel. E Jesus já veio, ele se sentava com os cobradores, era totalmente diferente. Chamavam Jesus de comilão, né? Se sentavam. Então, eram duas pessoas totalmente diferentes um do outro. Mas eles, João preparou o caminho para Jesus.
né? Então, assim, ó, a gente não pode achar que a gente é todos iguais, não somos, né? Cada um de nós é uma peça para a noiva do Senhor, sabe? Cada um é uma parte do corpo, né? A Isso. noiva do Senhor, ela é o corpo de Cristo. E cada um de nós é uma parte do corpo. Por que o corpo não tá montado totalmente ou ainda está falho? Porque as pessoas não sabem o seu lugar no corpo. Tem muita gente que é mão, que precisa criar, e quer ser rosto, e quer falar, quer ser a boca. Tem muita gente que é a boca, que é a face, e quer se esconder lá no pé. E aí o corpo não movimenta. Como é que eu vou movimentar de uma forma saudável se eu tô presa na minha falta de identidade? Né? Presa nessa escuridão, presa nessas minhas dores emocionais que me fazem ficar na escuridão. Ontem eu fiz uma pergunta, tinha uma amiguinha da Sofia aqui em casa, e eu falei para elas assim, qual é o sonho de vocês? O que vocês sonham, sabe? Assim, que vocês acham que é uma coisa inalcançável, que vocês, sabe, não me vejo realizando isso, né? A gente estava falando de escolhas, né? E a Sofia olhou para mim e falou assim, eu quero me jogar de um parapente, de um negócio assim. O sonho da minha filha é se jogar de um... Nossa! Com 8 anos ela tem esse sonho. Aí eu olhei para ela e falei, Jesus, por que tu acha isso impossível? Porque eu acho que tu não vai me levar para fazer isso. E a amiguinha dela olhou e falou assim, o meu é ir pra Disney. Eu falei, por que tu acha impossível ir pra Disney? Porque é muito caro. Aí você olha, e até depois eu estava conversando com meu marido, eu falei, olha pra realidade. Pra Sofia, não é... Ela quer algo assim, que ela se arrisque. Que ela faça algo assim, que ela se sinta viva. A Sofia, ela é corajosa, assim. E ao mesmo tempo, a amiguinha dela, não. Opa, eu quero algo que é inalcançável, porque o dinheiro não compraria. E aí eu comecei a falar para elas o que elas tinham que fazer para chegar até lá, né? E eu achei isso muito interessante, porque muitas vezes a gente coloca barreiras na nossa mente de coisas fáceis de resolver. Né? E aí a gente vê assim, mas aí a gente vê assim também, né, do assunto, eu com elas, que assim, ó, a Sophie é corajosa, tudo, mas ela pensa assim, mas eu dependo da minha mãe. Depende de algo para que, né, aconteça. A outra também precisa de algo. A questão do dinheiro. Tá. Foi isso que ela trouxe. Então, assim, eu acho tão interessante que isso vai para a nossa vida, porque... E se a gente diz isso para Jesus, sabe? Não, eu até podia, sabe? Mas, eu não sei, sabe? Eu precisava tirar isso. Ou é isso que me impede de estar mais próximo de Jesus? Eu dependo de tal coisa. Exatamente. Eu dependo de uma pessoa, eu dependo de algo para chegar mais perto. O que eu te travando? Sabe? A gente tem umas travas, assim, que às vezes a gente pensa, né? Muito, muito interessante, assim. Muito, mas porque depois... assim, às vezes a nossa trava vem dos nossos pais, e às vezes a nossa trava vem do mundo. Vem da vida financeira, vem de algum outro bloqueio. Mas tudo é uma trava que vai te impedir de fazer algo. Então, você precisa olhar para aquilo ali e dizer assim, isso não pode ser um problema, isso tem que ser um caminho. Sim, porque para Jesus, Satanás foi a trave. Exato. Sabe? Ele se colocou ali nesses 40 dias para realmente que Jesus não cumprisse o seu propósito, mas Jesus estava determinado, né? Eu sou o cara, eu sou filho de Deus, sabe? E assim é a gente, né? Assim é a gente, então, assim, né? Temos as dificuldades, mas a gente tem que realmente se colocar e dizer assim, eu consigo, eu vou fazer. E quando Jesus fala de levar a luz, eu acho que o segredo tá nisso, sabe? Do eu consigo.
É você se arrepender de certas situações e dizer assim, Pai, me perdoa, eu tô aqui, eu me arrependo, meu coração está sendo liberto para ti. Não é a situação, não é o que você vive, não é o dinheiro, não é o lugar. Tudo isso vai influenciar na sua vida? Vai, de alguma forma. Mas a partir do momento que você começa a se arrepender de algumas coisas, tudo isso vai começar a ser mudado. Tudo isso vai começar a ser ressignificado na tua vida. Então, essa palavra, sabe, a luz vai chegar na tua vida. A partir do momento que você começar a se arrepender de coração. No seu coração, não é para o mundo, é para você. Coração. É Deus. Coração. E assim, ó, às vezes é mudança, sabe? Às vezes o arrepender é mudar, mas mudar de dentro para fora, sabe? Ter mudança, assim, porque às vezes é coisas que tem que ser mudado, tirado, o perdão, vamos dizer que ele é uma coisa que tu tem que tirar. Talvez isso tenha te machucado muito tempo. Talvez é algo que te machuca, é algo que tu te impossibilita de fazer algo maior, sabe? Renuncia. Eu acho que é isso, é renunciar. Renunciar e com certeza vai vir essa luz, que é a luz de Jesus, a luz do Espírito Santo, né? Então é isso. Amém. Ó a Dai aí, ó. Depois do devocional de ontem, tô retirando a palavra tentei do meu pensamento e da minha boca. É sensacional isso, Dai. É isso aí, é uma renúncia. Você tá parando de contar uma mentira. Vamos lá, vamos fazer. Renunciar. Se der certo, foi Deus. Se não der certo, fui eu que errei. Exatamente. E é isso, Deus não tem erro. Vamos orar? Vamos orar. Amado Deus e Pai, chegamos diante da tua presença, Senhor, te agradecendo, Pai, por mais um dia que o Senhor está nos concedendo, por mais uma oportunidade, Senhor Deus, de falar da tua preciosa palavra, Senhor. Sim. Obrigado, Jesus, porque o Senhor veio trazendo luz para nossas vidas, Senhor. Veio trazendo luz para nossa escuridão, Senhor. Ah, Jesus, obrigado. Obrigado porque o Senhor tem nos ensinado a lutar, Senhor Deus, com os nossos monstros, Senhor. E dizer que nós somos capazes, sim, Senhor. Que nós podemos vencer, Senhor. Que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Ah, Deus, nós te amamos tanto, Senhor. Deus seja conosco, Senhor, nesse longo desse dia, no longo da semana, Senhor. Deus, hoje é o dia 39, Senhor. Ah, Senhor, mas sabemos, Senhor, que o deserto não é o fim. Sabemos que confiamos em Ti e o Senhor pode trazer novas coisas, Senhor Deus, depois dos 40 dias, Senhor. Assim como Jesus, Senhor Deus, começou o seu ministério depois dos 40 dias, Senhor. Ah, Senhor, assim nós queremos também, Senhor. Deus, que o Senhor possa estar com cada mulher, Deus, com cada lar, Senhor. Deus abençoe o nosso dia de trabalho, Senhor. Deus, que o Senhor possa estar abençoando cada família, cada lar, cada filho, cada esposo, Senhor. Dá direcionamento, Espírito Santo, e traga sua preciosa luz sobre nós. Nós te agradecemos, Pai, pelo início da semana, que o Senhor venha alegrar o nosso coração, como o louvor que a Maiara estava cantando, Pai. Nos anima, Senhor Deus, para que nós venha fazer muito barulho aqui nessa terra, Senhor. Muito barulho de glória a Ti, Senhor, de felicidade, de alegria, Pai. Um povo salvo, Pai, que vai morar no céu. Deus, nós te agradecemos, Pai. Em Teu nome, Jesus, nós te agradecemos. Amém. 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 E até amanhã. Amanhã a gente volta para o nosso último dia dos 40 dias de devocional. Um beijo e até amanhã. Até amanhã.